O programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, se empenha na recomposição da verdade sem algemas. Jesus declarou aos saduceus antigos que erravam na interpretação das Escrituras quando apontavam inconsciência após a morte. Lucas 20, versículo 38. Faltaram argumentos para contradizer o mestre e eles calaram o bico. Afinal, Jeová era Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E os seus corpos estavam no sepulcro lá, apodrecendo, viraram pó. Jesus interpela os saduceus, dizendo-lhes: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Os corpos físicos dos patriarcas estavam mortos, mas seus espíritos se encontravam conscientes e participantes. Ainda hoje, saduceus modernos tentam provar inconsciência nos desencarnados, negando a existência de espíritos. Para a frustração deles, Abraão, morto há milênios, conversou com o rico da parábola. Eles continuam dizendo que os mortos dormem, enquanto o apóstolo Pedro relata que Jesus pregou, na sua época, a contemporâneos de Noé. Jesus, que ainda não ressuscitara, deve ter usado fôlego, na opinião deles, para se locomover e evangelizar, pois os saduceus negam a existência de espírito. Vejam só que absurdo! Vocês já imaginaram o fôlego de alguém caminhando pelas estradas? E tem mais. Aquela gente que morreu no dilúvio há milhares de anos teria ouvidos para ouvir a pregação do mestre. Se somente existisse fôlego, a coisa ficaria bem diferente, bem complicada. O tema de hoje será âncora lançada, experiência dobrada. Quando o navio se afasta, nostálgica sensação nos invade. Seus contornos vão ficando cada vez menores, cada vez mais pequenininhos. E de repente o enorme casco desaparece na linha do horizonte. Alguém sente o drama da despedida e deixa escapar prolongado suspiro e algumas palavras de acento melancólico. Minha querida está tão longe. Os olhos do marido saudoso se mostram úmidos. Sensação de perda envolve os que partiram e também os que ficaram. Quanto mais rico se torna o campo afetivo, mais sofrida se tornará eventual separação. Ninguém se entrega ao desalento, porém. Aquela embarcação apenas desapareceu da nossa vista. Ela não se encontra perdida. Aquele navio prossegue na direção do próximo porto. Ninguém imagine que aquele navio se perdeu nas águas. Somente distância nos impede de enxergá-lo. Pouco tempo depois que alguém diz, ele ou ela já se foi. Noutro porto, aquele alguém é recebido alegremente. Aquilo que denominamos morte é algo semelhante. Quando alguém se afasta de convívio conosco, já estará sendo saudado a alhures no porto de outra dimensão.
porque a vida é incessante. Viver é jornada perene. Em todos os portos por onde passarmos, se desprenderão pedaços das nossas imperfeições. Nós vamos deixando cada momento e cada experiência, nós vamos deixando as imperfeições pelo caminho. É aquilo que nós dizemos no tema: âncora lançada, lição conquistada. Esta alternância no corpo e fora do corpo é prova sublime da misericórdia do Pai. Infelizmente ainda não foi compreendida a importância de encarar a morte por esse lado construtivo. O rompimento do fio de prata se afigura tão importante que somente Deus pode realizar a tarefa. É como abrir gaiola e libertar o pássaro cativo. Se o Pai Celestial é responsável pelo corte do fio de prata, não podemos aceitar a pedra do sepulcro como aquela prisão de milênios. A Bíblia nos fala com clareza: ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria males, diz o salmista. Ressalta essa parte aqui. Ainda que eu andasse pelos vales. Quer dizer que nós vamos continuar andando pelos vales, não vamos ficar na inconsciência. O espírito liberto do corpo físico enxerga as sombras e os males, mas está caminhando protegido por Deus. Ele não está preso. O que vale mesmo, meus amigos, é a qualidade da vida. Não quanto vivemos, mas como vivemos. Castro Alves, o grande poeta dos escravos, desencarnou aos 24 anos. Jesus de Nazaré foi crucificado aos 33. O importante é voltar ao seio do Senhor munido de algum troféu, para que seja valorizada a nossa passagem pela terra. O pastor Peter Marshall descreve morte de jovem caído no asfalto. Naquele instante, ele olhou para cima e sorriu, diz o pastor. Suas palavras demonstravam serenidade. O caminho não é difícil, o caminho é suave, exclamava o rapaz. Indiferente ao sangue que escorria, indiferente à dor, o acidentado sorria. Certamente ele já vivenciara a beleza do mundo espiritual. Falava da morte sem terror nem pânico. Embora em estado de torpor, continuava sereno. O caminho não é difícil, é fácil, repetia ele. Desencarnou serenamente alguns minutos depois. Lembremos-nos que já passamos por experiência parecida. Já vivenciamos alguns meses no ventre de nossas mães, escondido dentro do seu ventre antes de nascer. Temerosos quanto ao futuro, nosso desejo seria permanecer naquele estágio de vida. Tínhamos medo de nascer da mesma forma como hoje existem pessoas atormentadas pelo terror da morte. O medo se encontra no feto, em formação, pois todos os bebês nascem chorando. Eles pensam: por que sair desta confortável escuridão? Já temos nossos olhos, nossas bocas, nossos ouvidos, nossos cérebros. Temos tudo aqui. Nada nos falta. Os primeiros temores os forçam a resistir aos esforços das mães.
Eles se encolhem atemorizados. Eles têm medo de nascer e de sofrer. A natureza faz sua parte, porém, ela possui mecanismos. A criança desliza e num segundo momento escapa da prisão. Vê a luz, pisca os olhos fascinada. Alguma coisa mudou. Mudou para melhor. Pensa ela. Agora pode sentir, pode ouvir, pode cheirar. Está nos braços da mãe e a luz a envolve. Recebe a primeira gota de seiva benfazeja, o leite materno. O bebê agora sorri enlevado. A transição lhe foi benéfica. Este novo estágio de vida lhe trouxe lucro. Depois de nascer, o bebê reconhece: a vida melhorou. Cada degrau é recomeço. A borboleta colorida bate asas. Não existe morte. Desencarne é recomeço. O maior dos erros é a valorização exagerada da morte física. A solenidade, o drama, as velas, as flores, tudo contribui para ofuscar o aspecto libertador do desencarne. Jesus foi quase sarcástico quando declarou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lucas 9, verso 60. Existem enormes diferenças na maneira de encarar a morte por parte dos povos e raças que habitam o planeta. Algumas comunidades judaicas são acometidas até de pânico. Elas tremem diante do que chamam a tragédia de morrer. E neste morrer caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua campeã em termos de visualizações, justificando-se pelo conteúdo incomparável. Valerá que você também assista este corajoso desabafo que esclarece dificuldades na interpretação das Escrituras. Como tarefeiro solitário, estou satisfeito com as visualizações dos nossos quase 200 trabalhos que você encontra no YouTube. Afinal, milhares de amigos já nos prestigiaram com sua preciosa audiência e nós agradecemos com enorme alegria. O importante é que os acessos continuam crescendo. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e algumas palestras anteriores podem ser assistidas pelo Facebook, Live TV PG. Aliás, a palestra de hoje está sendo gravada ao vivo, concomitante ao nosso trabalho de exposição. Obrigado aos companheiros aí que estão nos prestigiando de maneira excepcional e nós, do fundo do coração, agradecemos. E agora voltaremos ao tema âncora lançada, experiência dobrada. Existem figuras simplórias que personalizam a figura da morte, eles dão uma personalidade à morte. São capazes de jurar tê-la visto, sondando por cima do muro. Evitam até mesmo pronunciar palavras chamativas, de tanto medo que tem.
Comemorar aniversários nunca foi hábito destas famílias. Cultura antiquada e preconceituosa recomendava anonimato. Faz parte de apego doentio à vida, meus caros. Que a morte fique longe, dizem eles. Eles evitavam até mencionar datas natalícias e escondiam o número de anos vividos pelos parentes. Se alguém perguntava: quantos anos tem tia Ema? A resposta invariável desconversava, mudava de assunto. Ela tinha 26 anos quando chegamos ao Brasil e o cálculo da idade jamais se completava, meus amigos. Os familiares ocultavam qualquer pista que pudesse favorecer o anjo da morte. O motivo era manter-se longe da curiosidade do chamado anjo da morte. Se aquela entidade descobrisse que a tia Ema já completara 78 anos, poderia se animar a levá-la. Fugir do assédio implacável, tornar-se invisível, escondendo detalhes, fingir-se de morto para lograr a morte foi se tornando rotina naquela família. As paredes têm ouvidos, explicavam os mais velhos, em voz baixa. Se houver absoluta necessidade de dizer algo que se faça por escrito, a lápis, deve ser feito num papel que deve ser queimado pouco depois. Harry Golden conhecia de perto as suscetibilidades dos seus conterrâneos. Por isso era procurado por agentes de seguros em busca de instruções para lidar com o assunto delicado. Esta operação na cabeça de alguns tornava-se temível agouro. A apólice de seguro poderia ser flagrada pelo anjo da morte. Por isso demandava tanta diplomacia e cautela da parte dos agentes. O próprio Golden revela seus métodos num dos seus artigos. Vender apólices de seguros a um judeu ortodoxo é o mesmo que desfilar pisando sobre ovos. Como é difícil! A seguinte frase, por exemplo, era completamente banida. Caso o senhor morra, sua família não sofrerá falta de pão, fazendo seguro. Tal frase seria desastrosa, diz Golden. O certo seria dizer: caso aconteça alguma coisa, Jeová o livre e guarde, e isto daqui a 120 anos, a sua família não passará necessidade. Ademais, algo eu quero garantir: estou lhe desejando muitos anos de vida, Senhor. Esta deve ser a introdução obrigatória que o vendedor de seguros deverá preferir. Todo cuidado será pouco para a abordagem do assunto delicado. A tarefa demanda enorme dose de paciência e psicologia. Qualquer vacilação e a vaca irá para o brejo, meus caros. O repórter entrevistou o senhor Roebuck, desta família, no dia em que ele completava 80 anos. Roebuck era conhecido por pertencer à empresa que fazia vendas pelo reembolso postal. O repórter começou a entrevista de maneira supostamente correta. Para ele estava correta. A que atribui o senhor a sua saúde e longevidade, senhor Roebuck? Roebuck atalhou o repórter dizendo-lhe: meu filho, eu vendi meu negócio ao senhor Sears e ele ganhou milhões e morreu. Julius Rosenwald
adquiriu a empresa e ganhou 300 milhões de dólares e também morreu. E rematou sua versão definitiva dos fatos. Diga aos seus leitores que o senhor Roebuck, no dia do seu aniversário, já deu seu costumeiro passeio pela Central Park. Dá para percebermos os esforços feitos pelo velho para fugir da perigosa exposição aos olhos da morte. Valeu sua habilidade e ele ficou feliz pela desconversa brilhante que confundiu os olhos perescrutadores da cruel ceifadora. Certamente a morte foi enganada. Distraíram a morte. Deve ter passado pela cabeça do octogenário o fato de que o jornal tinha tiragem enorme e poderia prejudicá-lo. O matutino poderia ser lido pelo anjo maldoso, e isso se tornava temerário para fugitivo disfarçado. Roebuck ainda enxergava outro perigo. Ele temia se tornar mais valioso morto do que vivo. Mantenedores de seguros altos que sucumbem pela cobiça dos próprios familiares. Com seguro alto, quem é que duvida que alguém poderia dar-lhe uma pancada na cabeça e daí recebia o dinheiro? Essas figurinhas peritas em camuflagem desenvolvem lutas sem quartel para afastar os muitos perigos. Cautela é tão grande que elas chegam a perder eventuais oportunidades de sucesso para não despertar a atenção. Por ironia do destino, a fama aparece depois que morrem. No dia 28 de setembro de 1891, por exemplo, velho morreu esquecido e anônimo no domicílio 104 da Rua 26, em Nova York. Há 28 anos ele morava naquele mesmo lugar, sem alarde. O salário de inspetor lhe garantia sobrevivência modesta e ele ia vivendo assim como quem não quer nada. O jornal publicou sua morte em 3 linhas apenas. Por pouco tempo depois do seu desencarne, este velho, chamado Herman Melville, agora vocês vão conhecê-lo, se tornou famoso na literatura, meus amigos. Toda a biblioteca tem os seus livros ao lado dos muitos exemplares daqueles que exaltam sua obra. Moby Dick, seu trabalho principal, está incluído numa edição popular dos 10 melhores romances do mundo. Em 1851, quando Melville lançou o livro, meia dúzia de pessoas o leram. Despertou tão reduzida a atenção que ele se recolheu frustrado, assumindo o que considerava sua mediocridade. Até o fim da vida, Melville curtiu o anonimato, escondendo-se da morte. Faltou arrojo para que se projetasse. Faltou coragem para se declarar: eu vivo entre vós. Essa insegurança diante da morte tem acontecido com caprichosa regularidade. No caso de Melville, a morte se vingou dele. Inúmeros pintores, músicos e escultores, alguns na miséria, foram reconhecidos depois do desencarne, com enorme publicidade e bastante dinheiro. Eles atravessaram o relógio da fama. Pela sua timidez, não conseguiram aproveitar. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado.
Meus caros, o Everton está me trazendo uma notícia bonita aqui, muito boa, gostei muito. 2.000 visualizações já está registrando lá este programa. E nós estamos retornando com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Será oportuno refletirmos sobre a violência crescente, especialmente no Brasil. Estamos sofrendo esta violência de maneira brutal. Desde nosso primeiro programa nos meados de 1956, nós estamos diante de microfones desde 1956. Nunca cansamos de advertir. Também os pregadores promovem espírito agressivo. Entregar outra face na libertadora lição de Jesus tem sido questionada por adoradores do rei Davi, endeusado pela morte de Golias. A justificativa de alguns pregadores para o crime de Golias foram suas palavras desafiantes contra Jeová. E eles acham que é justo matar porque ele disse algumas verdades lá, ou mentiras, não sei, mas de qualquer forma ninguém pode matar alguém porque disse esta ou aquela palavra. Orar pelos inimigos foi o que Jesus disse. O inimigo mais brutal eu tenho que orar por ele. Mas este orar pelos inimigos é uma coisa que não está sendo considerada por muita gente. Eles preferem mais o Golias morto, simbolizando que a violência foi aberta na Bíblia para quem quer aproveitar-se dela. Os exemplos magnânimos do Nazareno, 2000 anos depois, ainda não abriram os corações de porta-vozes levianos. Aqui mesmo no Brasil nós assistimos à saga de Rondon, na grande cruzada de emancipação dos povos indígenas. O lema desses profanos idealistas era: morrer sim, matar nunca. E eram profanos, não eram pregadores. Eu já escutei discurso de pregador famoso condenando o aborto hoje, e no dia seguinte elogiando Davi pela morte de Golias. Jesus parece solitário na divulgação da não violência, quando os próprios intérpretes dos evangelhos falam de amor e exaltam a violência. Será sempre difícil convencer lobos vestidos de ovelhas. E agora a continuidade do tema de hoje: âncora lançada, experiência dobrada. Como explicar posterior aceitação após o desencarne? Como explicar? Talvez em parte isso se esclareça pelo próprio mistério da morte. Existe ligação sutil entre os dois mundos. A liberdade do espírito sem corpo reforça o intercâmbio. Somos fascinados pelo outro lado da vida. A grande libertadora mexe conosco de forma profunda. Ao contrário de conceitos mórbidos, porém, a morte nunca foi esse espantalho ridículo que alguns a consideram. Todos sabem que sem ela não haveria renovação e o tédio nos sufocaria dentro de corpos decrépitos. Feliz do homem que ama a vida e encara o desencarne como dádiva do amor divino. No seu banco de trem, aquele homem olhava tranquilamente a paisagem. Seus olhos perescrutavam cada folha, cada nuvem, as asas dos pássaros e as fisionomias das crianças.
É uma beleza, não é? Arriscou a mulher sentada em sua frente, intrigada pelo seu enlevo. Realmente, respondeu ele, e passou momentos em silêncio. Depois sorriu e acenou para o condutor de carroça de feno. Agiu como se não houvesse em todo o mundo algo tão surpreendente como uma carroça de feno a caminho do campo. Ele viu no rosto da mulher bailando indecisa a dúvida que não tivera coragem de traduzir em palavras. Adivinhou-lhe o pensamento e disse: você deve estar estranhando a importância da carroça, não é verdade? Realmente, ela disse, fiquei curiosa. Observei seu interesse pelas coisas triviais. Isto não é comum. Depois de longa pausa, como se fosse buscar longe a explicação, ele disse: acontece que na semana passada, o médico me garantiu apenas 3 meses de vida. Foi preciso ser colocado no corredor da morte para que eu enxergasse como este mundo é belo. Parece que somente agora eu despertei para as maravilhas criadas pelo meu Deus. Este homem recebeu do médico a notícia de pouco tempo que lhe restava. Não registramos novidades no evento. Todos igualmente deveríamos ter consciência de que nos encontramos no limiar da eternidade. A vida do corpo físico poderá estar a meio passo de se extinguir. Não existe garantia que estaremos vivos amanhã. Se Deus conhece o nosso futuro, se todas as criaturas meditassem sobre isto, talvez procedêssemos como este homem da carroça de feno. Os nossos olhos ficariam mais seletivos, nossos procedimentos seriam outros. A força de gratidão transformaria nossa prece em apoteose. Como nos maiores místicos que já passaram por aqui, enxergaríamos o Pai Eterno em suas obras. A própria morte surgiria como ferramenta do nosso Deus, ponto alto da sua misericórdia. A morte jamais deveria ser encarada com revolta. Nunca esqueçamos que ela está nas mãos do Criador, da mesma forma que a vida. Morrer é igual nascer, nascer é semelhante a morrer. Nascimento e morte se alternam com o nosso, em nosso livro maior. Enquanto o doutor Meir ensinava a santa lei lá na sinagoga, o seu filho único morreria, estava morrendo em sua casa. Raquel, sua esposa, sozinha, enfrentava o drama. Seria fácil bradar pela janela e os vizinhos de imediato a rodeariam solidários. Zelosa pela saúde do marido, porém, ela evitou o choque da surpresa. O doutor Meir encontrava-se debilitado pelo jejum e a pressão arterial poderia tornar-se incontrolável. Ela queria alimentá-lo antes da infausta notícia. As primeiras estrelas já brilhavam no céu. Quando o esposo chegou, Raquel correu com o círio e o vinho para a cerimônia do Avedalá. O rabino reclamou a ausência do filho. Nosso Efraim dorme profundamente, querido. Trataremos dele mais tarde. Neste caso, façamos as orações também na sua intenção, mulher, disse o rabino, se aquietando.
Cumprido o ritual, Meir se dirigiu rapidamente na direção dos aposentos da criança. Primeiro quebre o jejum, cobrou Raquel, depois iremos ao encontro do nosso filho. Nesta altura, caríssimos, Raquel abriu o jogo. Meu querido, hoje eu preciso do seu conselho. Há tempos, amigo nosso nos entregou joia. Hoje ele retornou querendo carregá-la de volta. Raquel, por favor, sua dúvida neste caso é pecaminosa, mulher. Mas eu estava tão afeiçoada que me custa devolver esta joia, observou a esposa, gastando tempo para fazê-lo refletir. O rabino Meir, acostumado aos escrúpulos da esposa piedosa e honesta, não conseguia compreender a indecisão. Não poderemos reter depósito que não nos pertence, mulher. Isto é desonestidade, é verdadeiro furto. Raquel ergueu o lençol então, que cobrira a criança morta. E o rabino compreendeu tudo. O filho único morrera e a esposa fizera tudo para retardar o impacto da inestimável perda. Lágrimas escorreram pelo rosto dos pais, vergastados pelo golpe que os alcançara de surpresa. A joia, entretanto, teria que ser devolvida sem revolta. A vontade de Jeová precisava ser acolhida sem as murmurações e a revolta costumeira dos incrédulos. O casal abraçado, chorando, teve forças para pronunciar as santas palavras de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o santo nome de Deus. E neste ponto, caríssimos, nós vamos encerrar este bloco. Mas que todos fiquem nos seus lugares, porque continuaremos este trabalho daqui a pouco. Muito obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Anotem na agenda. Toda semana temos dia de encontro. Para a próxima sexta-feira já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Âncora lançada, experiência dobrada. Em seguida, meus amigos, em vista da passagem do dia de finados, interpretaremos página intitulada Abaixo a Morte. James Weldon Johnson revela que este poema foi usado por pregadores negros que ainda nos tempos da escravidão americana falavam com o povo. Ele guardou na memória as lembranças da meninice e depois de adulto publicou estas palavras de grande beleza, sensíveis e consoladoras. Podemos até mesmo discordar de alguns trechos de aspecto doutrinário pelos seus termos. No entanto, a mensagem confortadora e calorosa é um verdadeiro pedaço da eternidade. Não chore, não chore. Ela não está morta, está apenas descansando no seio de Jesus.
Marido de coração despedaçado, não chore mais. Filho cheio de dor, não chores mais. Ela voltou para casa somente na manhã de anteontem. Deus estava olhando para baixo, na direção de todos os seus filhos. E o olhar de Deus caiu então sobre a irmã Carolina, contorcendo-se de dor na cama de hospital. E o coração de Deus de repente se encheu de piedade. E ele, sentado em seu trono, ordenou ao anjo alto à sua direita: chame a morte, chame a morte. E aquele anjo alto gritou em voz poderosa, que parecia o troar de um trovão: chame a morte, chame a morte. E o eco foi ressoando nas vielas do céu, até chegar lá atrás, num lugar sombrio e feio, onde a morte estava ao lado dos seus pálidos cavalos brancos. E a morte ouviu o chamado, acomodou-se quanto possível no cavalo mais rápido das estrebarias e seguiu célere para frente e para baixo. Nenhuma vez olhou para trás o caminho percorrido, tão rápido, tão pálido e tão branco como papel solto ao vento. A montaria voava pelo espaço como pássaro gigante. Subindo a rua de ouro, a morte cavalgou, e as patas dos cavalos tiraram fogo do chão, mas não faziam barulho. Para cima, sempre para cima, a morte seguiu viagem até chegar ao grande trono branco onde se assentava o Senhor Deus. E Deus lhe disse: desça, morte, desça, vá à Savannah, Geórgia, na cidade de Yamakro, procure a irmã Carolina. Ela suportou o fardo e o calor do dia, trabalhou longo tempo em meus vinhedos. Agora ela está muito cansada, ela está muito cansada, coitadinha. Desça a morte e a carregue em seus braços. A morte não disse simples palavra e de pronto se dispôs ao cumprimento da ordem. Soltou as rédeas do pálido cavalo branco e logo partiu. E comprimiu as esporas. E para fora e para baixo cavalgou, atravessando as portas peroladas do céu, além dos sóis, das luas e das estrelas prateadas. Para muito longe cavalgou a morte, deixando para trás alguns relâmpagos e o sopro dos ventos fortes. Para baixo veio bem reto na direção da terra. Enquanto todos vigiavam ao redor da cama, irmã Carolina virou os olhos e percebeu algo no vazio do firmamento. O que ela viu, ninguém conseguiria ver. Enxergou a velha morte se aproximando como estrela cadente na sua direção. A morte não assustava mais irmã Carolina. E ela disse sorridente para os que rodeavam sua cama: agora estou voltando para minha casa. Em seguida, fechou suavemente os olhos e a morte a tomou nos braços como querido bebê.
e ela se deitou em seus braços gelados. E a morte começou a cavalgar novamente, para cima, para muito além das estrelas da tarde. Quando a luz da glória brilhou, a morte viu Deus sentado no seu grande trono branco. E ali, naquele lugar sagrado, a morte entregou a irmã Carolina a Jesus, que com suas próprias mãos lhe enxugou a derradeira lágrima e desfez todas as rugas do seu rosto, e lhe foi recompondo a grande beleza do seu amor e do seu carinho. E os anjos cantaram pequena canção. Então Jesus tomou a irmã Carolina em seus braços eternos e a fez dormir como criancinha. E todos cantavam: descanse, descanse, irmã Carolina. Você não está morta, simplesmente está voltando ao seio do Senhor. Vejam que o próprio Deus mandou recado ao anjo da morte, meus amigos. Temos hoje mais do que ontem ainda maiores razões para acreditar que o anjo da morte não é malvado. Francisco de Assis o chamava irmã morte, definindo que aquele anjo faz parte dos filhos de Deus. A figura criada para imaginá-lo foi nosso inimigo, e isto é falso, portanto, é apenas imaginação popular. A consciência libertadora que Jesus revelou no Evangelho não pode conviver com imagens grotescas e assustadoras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como filhos do Todo-Poderoso, nos cabe a certeza da imortalidade, e esta certeza não combina com o temor da morte. Os mártires desencarnavam cantando louvores ao Pai Celestial. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus caros, que se encontram além desta câmera, que possa o Pai Celestial derramar as graças maravilhosas, todas as bênçãos do mundo, tudo que é de bom, mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Porque o amor é o rochedo invisível sob o qual nós poderemos descansar tranquilos. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.